A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, estamos dando início à nossa live para o nosso culto no lar. E meu pedido e desejo é que você esteja aí na sua casa, reunido com a sua família, com seus filhos, com seus cônjuges, para que a gente possa estar junto nesse momento, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero desde já dizer que estou muito feliz em estar aqui com os irmãos, apesar da distância, saber que mesmo assim nós podemos cultuar juntos, porém separados. Para aqueles que não conhecem, sou o pastor André, pastor da Igreja Batista do Horto, aqui em Macaé, na comunidade do Horto, e estamos muito felizes em poder estar compartilhando da palavra do Senhor com cada um de vocês. Quero partilhar aos irmãos e pedir que mantenham no coração de vocês que o propósito de cada um de nós é glorificar a Deus, edificar os santos e propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Peço a todos os irmãos, como já tenho dito em nossas reuniões físicas, não deixem de meditar na palavra do Senhor. Mas há uma necessidade de, quando você assistir uma pregação, inclusive as minhas pregações, é importantíssimo que você consulte a palavra de Deus. Então é fundamental que você, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste nesse momento, sempre que você assistir uma pregação, seja no YouTube, seja de um pastor famoso, seja do pastor André, seja de quem quer que seja, é fundamental que você leia o texto na sua Bíblia, leia o contexto disso, para não acabar sendo enganado e ser levado por vento de doutrinas. Amém? Vamos orar, meus amados. Pedir o direcionamento do Senhor a respeito da palavra e vamos compartilhá-la para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Senhor, aqui está a Tua palavra e nós cremos que ela é viva e eficaz, Pai. Nós cremos que ela é divinamente inspirada pelo Senhor e homens divinamente inspirados a escreveram para que nós tivéssemos hoje acesso e tivéssemos, meu Deus, contato contigo através dessas escrituras. Através dela nós somos lavados, purificados, através dela nós temos um direcionamento. Meu Deus, temos o nosso caminho iluminado para chegarmos ao Senhor. Fala conosco através dela essa noite, traz um novo ânimo aos nossos corações, fortalece-nos, meu Deus, na sua palavra, para que tudo nos vá bem, Senhor. E nos momentos difíceis possamos ter a convicção de que o Senhor está cuidando de nós, no nome de Jesus. Amém, meus amados? Evangelho de Mateus, capítulo 14, vamos ler do verso 25 até o verso 33, para a glória do Senhor, em o nome de Jesus. Esse é um texto bastante conhecido daqueles que costumam ler a Bíblia e certamente aqueles que costumam estar vendo ministrações, seja na igreja, seja no YouTube. Esse é um texto muito conhecido de muitos irmãos. Eu tenho certeza que você que também nunca leu, já deve ter escutado ele em algum momento. E diz assim a palavra do Senhor: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia! Você pode falar aí para quem está do seu lado na sua casa? Verdadeiramente, tu és, falando de Jesus,
o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, esse texto em que nós lemos ocorreu poucas horas depois de Jesus ter multiplicado os pães pela primeira vez. Depois de ter multiplicado os pães e as pessoas terem se saciado desses pães, Jesus pediu para que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, porque ele ia despedir aquela multidão. Depois que ele despediu aquela multidão, ele foi a um monte sozinho para orar. O tempo passou, anoiteceu. Então Jesus, vendo que os discípulos já estavam bem distantes, resolveu encontrá-los naquele lugar. Enquanto Jesus caminhava, o vento soprava forte. E os homens que estavam naquele barco, vendo Jesus se aproximar, como nós lemos, eles pensaram que era um fantasma e ficaram aterrorizados. Mas Jesus, com aquela voz que nós imaginamos, aquela voz calma, pacífica, que traz aos nossos corações um sentimento de tranquilidade, de alegria, ele falou: olha, não tenham medo, sou eu. Nesse momento, irmãos, Pedro toma uma decisão. E ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ir até o Senhor. O que é que Jesus faz? Diz: venha. Todas as vezes, irmãos, que nós tomamos atitudes em nossas vidas, a coisa principal que nós devemos fazer, nós que cremos em Cristo como Senhor das nossas vidas, principal é perguntar a Ele se devemos fazer tal coisa. O povo de Israel, antes de ir à guerra, eles falavam com os profetas, para os profetas buscarem ao Senhor e buscarem de Deus uma resposta se eles deveriam ir ou não à guerra. Se o Senhor dissesse que era para ir, eles iam com confiança, mas se o Senhor dissesse que não, eles ficavam. Aqui está Pedro, vendo Jesus andando sobre as águas e desejoso no coração de também participar desse momento maravilhoso. Ele não simplesmente tomou a decisão e pensou assim: não, Jesus está lá, eu vou encontrar com ele. Ele não fez isso. Ele, antes de fazer isso, ele orou. Ele orou. Ele fez o quê? Ele teve um diálogo com Jesus, uma oração com Jesus. Ele disse: Senhor, se é o Senhor, eu queria estar aí com o Senhor, posso ir? O Senhor disse: venha. Ele orou ao Senhor, ouviu a resposta e foi. Eu fico pensando aqui em Pedro, com aquele coração ali desejoso, vendo Jesus andando. Eu não sei se ele saltou do barco, se ele desceu devagar, temeroso. O que eu sei, e a Bíblia diz, é que Pedro saiu em direção a Jesus e começou a caminhar sobre as águas. Só existem 2 relatos de pessoas, oficialmente, que andaram sobre as águas, que é Jesus e Pedro. Olha que experiência fantástica. Pedro, ele viveu essa experiência porque ele creu em Deus. Ele foi lá, orou e fez. Quando teve a resposta, ele partiu para cima. Mas a Bíblia diz que Pedro, quando ele começou a perceber os ventos fortes, olhando ao seu redor, ele começou a temer. A Bíblia diz que ele sentiu medo e por conta desse medo, ele começou a afundar. Isso é muito engraçado e interessante nós pensarmos e meditarmos. Quantas vezes na sua vida, você, irmão, irmã, que crê no Senhor, que tem o sentimento de que, não, Jesus está comigo, então eu vou porque eu sei que Deus vai me socorrer, e tomou decisões na sua vida simplesmente confiando nisso, em que Jesus te socorreria, mas não buscou dele se era para fazer isso ou não. Quantas vezes pessoas se colocaram em risco? Ah, não, tá aí a pandemia, vou mesmo e tal, porque eu quero fazer a vontade do Senhor, sem antes consultar ao Senhor se deveria ir ou não. Pedro, antes de pular do barco, ou de descer do barco, ou de ir em direção a Jesus, ele perguntou a Jesus. E olha, irmãos, que é bem interessante que mesmo tendo ele perguntado ao Senhor, mesmo tendo o Senhor dito para ele, venha, ele em algum momento começou a passar por uma situação de tribulação. Quantas vezes você, meu amado, que tem a vocação ao ministério, você, minha amada, que tem sido chamado para fazer as coisas do Senhor,
que você tenha convicção no coração de que Deus lhe chamou para essa tarefa e no meio da tarefa você sofre tantas perseguições, tantas lutas e você começa agora a se questionar, a se perguntar se era isso mesmo, se era Deus na sua vida, se não era, se você deveria ter feito ou não, e você começa a murmurar que as coisas foram feitas erradas, que os irmãos não te amam, ou às vezes até no seu trabalho que começam a te perseguir, você começa a se ver numa situação difícil e muitos começam a murmurar, a blasfemar, alguns desistem da fé, alguns se desesperam e passam a fazer queixa da sua liderança, da sua congregação, arrumam diversos motivos para justificar a sua frustração. Pedro, mesmo sendo chamado por Jesus, no meio da sua caminhada começou a afundar. Pedro poderia simplesmente afundar naquele lugar e talvez até morrer. Você percebe nas Escrituras que quando Pedro começou a afundar, você percebe que Jesus não foi imediatamente socorrê-lo? Foi necessário uma coisa para fazer com que Jesus estendesse sua mão. Sabe o que foi, irmão? Pedro gritou: Jesus, salva-me! Imediatamente após, Jesus estendeu a mão, levantou Pedro e falou: homem de pouca fé. Quando você se encontrar, meu amado, na situação difícil, nos desesperos, nas perseguições, quando você olhar ao redor, você que está fazendo o melhor ao Senhor, dedicando a sua vida a Deus, fazendo aquilo que glorifica o nome do Senhor e mais ainda, fazendo sabendo que foi o Senhor quem te chamou. Quando as lutas vierem, não é hora de murmurar. Não é hora, porque as lutas virão. Você vai olhar ao redor e com os olhos naturais você vai encontrar muita dificuldade. Quando essa hora chegar, meu amado, eu não sei se você está passando por algo parecido agora. O que eu te peço é, no nome de Jesus, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, porque o socorro virá na medida certa, no momento certo, ou imediatamente, como aconteceu com Pedro. Jesus vai segurar em suas mãos e ele vai te conduzir ao barco de maneira segura. Eu não faço ideia de como foi que eles voltaram para o barco. A Bíblia diz que eles retornaram para o barco. Eu não sei se Jesus veio segurando na mão de Pedro, a Bíblia não diz. Eu não sei se Jesus veio carregando Pedro, a Bíblia não diz. Diz apenas que Jesus imediatamente socorreu ele e conduziu de volta ao barco. E eles foram para o barco. Isso me lembra um período em que eu tive como experiência na minha vida, quando em 2008 estava eu e minha família, eu, minha esposa e os meus filhos passando dificuldades financeiras. Eu trabalhava numa empresa, já tinha 3 filhos e meu salário não era o suficiente para manter a minha casa. Então eu e minha esposa tomamos a decisão de orar ao Senhor para que Ele nos desse um direcionamento. No coração da minha esposa veio o desejo de se mudar e vir para Macaé em busca de uma vida melhor. Para os que não me conhecem, eu sou de Salvador, com toda a minha família, somos de lá, e nós decidimos então clamar ao Senhor. Eu confesso a vocês que eu não tinha desejo nenhum de sair de Salvador, meu desejo era permanecer lá. Eu era uma pessoa muito conhecida naquele lugar, e ali nós tínhamos a expectativa de crescer naquele lugar. Mas um belo dia, 10 meses depois em que estávamos orando, Deus enviou uma pessoa no local onde nós congregávamos, e aquela pessoa, sem saber absolutamente nada sobre isso, nos chamou e disse: olha, Deus diz ao meu coração aqui, eu não posso sair daqui sem te falar isso. Eu estou resumindo tudo isso, tá, irmãos? Inclusive no que ele disse. E aquela pessoa falou assim: olha, Deus, ele tem planos para a sua vida, ele tem coisas que quer realizar na sua vida, e nesse momento em que ele falava, eu fiquei muito feliz, porque eu acreditava que era para permanecer em Salvador, que era uma resposta de Deus. Ele disse assim: olha, Deus conhece o seu coração, sabe o seu desejo, e Ele está dizendo que Ele cumprirá com o desejo, né, daquilo que Ele já tem planejado para você, mas tem uma coisa, não é nessa cidade, não é nessa igreja, pegue suas malas e vá embora. Eu fui dormir naquele dia muito triste, eu não queria sair de Salvador. E eu fui para casa triste. Mas ao amanhecer, eu estava saltitando de alegria, porque eu entendi naquele momento que Deus
estava me dizendo para vir para Macaé. E lógico, se Deus manda, Deus garante. Esse sentimento e essa certeza me fez mudar de ideia e eu fui no meu trabalho, sentei com o dono da empresa, conversei com ele, falei que estava indo embora, que precisava estar em busca de uma condição financeira melhor, de trabalhar numa empresa que me pagasse melhor, porque a minha família cresceu e tal. O meu patrão me demitiu, pagou todos os meus direitos, me disse, você pode ir e se lá não der certo, volte que o lugar vai estar aqui reservado para você, eu não tenho como te ajudar lá, mas se você voltar, a gente continua. Irmãos, eu vim feliz da vida, sabendo que quando chegasse aqui, Deus ia providenciar tudo, porque afinal de contas, aí eu estava entendendo, Ele me mandou vir. Cheguei em Macaé, irmãos, com a minha família, sem um centavo. Meu cabelo começou a crescer, eu não tinha um centavo para cortar o cabelo, vivi debaixo de ajuda de outras pessoas, os meus filhos crescendo, perdendo as roupas, perdendo o chinelo porque não calçava, não dava mais nos pés, passamos por situações muito difíceis, tivemos que ser bem humildes para passar por isso, mas eu quero que vocês saibam que eu, diversas vezes, fui chorar e questionar, será que foi o Senhor mesmo que me mandou? Eu olhava ao redor e, por conta da minha idade, que já eram 33 anos, eu achava que não teria mais possibilidade para mim nas empresas. Eu já estava velho para isso, na minha percepção. Eu achava que não ia ter mais solução para mim e passei, irmãos, 1 ano e 7 meses desempregado, dependendo de outras pessoas. Eu, minha esposa e os meus filhos. A mesma situação que Pedro. Sabendo que Deus havia me chamado, passando, olhando ao redor, vendo as dificuldades e no coração vindo o desespero. Um belo dia, eu decidi clamar ao Senhor a esse respeito, fiz 1 mês consagrando a minha vida, orando e pedindo um direcionamento de Deus, porque a situação já estava insuportável. Eu quero dizer para vocês que de uma maneira milagrosa, Deus moveu as águas e me providenciou um emprego que estava além das minhas expectativas. Fui trabalhar com robótica, embarcado. Eu tinha feito o curso, mas não tinha nenhuma experiência, que é a coisa que a gente mais reclama, né? O mercado só aceita pessoas com experiência, mas nesse momento eu tive a oportunidade de ver a mão de Deus dizendo, homem de pouca fé, e me resgatando automaticamente. E Ele me colocou numa condição em que eu pude cuidar da minha família, cuidar da minha casa e continuar firme para a glória do Senhor. Deus supriu todas as nossas necessidades enquanto estávamos desempregados. Eu olhei para as circunstâncias, comecei a afundar, mas quando eu clamei, o Senhor me socorreu. Mas, irmãos, na hora da luta, ao invés de murmurar, eu quero que você saiba bem que quem pode te socorrer é o Senhor. E ao invés de reclamar, de bater cabeça, ao invés de você sair correndo para pegar o empréstimo para resolver uma situação, ao invés de você tomar decisões com as suas emoções, na sua casa, na sua família, clame ao Senhor, porque Deus, o nosso Senhor Jesus, vai socorrer para a glória dele mesmo. Quando Pedro clamou ao Senhor, Deus o socorreu. E aí no final disso tudo, eles voltaram para o barco. Quando Jesus entrou no barco, irmãos, o vento cessou. Toda aquela tempestade, agonia, tudo aquilo que causava e causou em Pedro aquele temor, cessou. E o barco estava agora no mar tranquilo. E quando aqueles homens que estavam no barco viram aquilo, a Bíblia diz que eles adoraram ao Senhor e disseram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Você sabe por que aqueles homens adoraram a Jesus? Porque eles tinham acabado de ter uma experiência pessoal com Cristo Jesus. Eu quero que você saiba essa noite que a sua adoração,
é fruto da experiência que você tem com Deus. Você sabia que muitas pessoas estão na igreja que glorificam a Deus com palavras, que falam com seus lábios em adoração, em cânticos e etc., mas de fato nunca o adoraram na beleza da sua santidade e não viveram isso porque não tiveram experiências com Deus. Pessoas completamente vazias, que sim, que respeitam a Deus, que respeitam o ambiente religioso, que respeitam a fé que é professada, mas a experiência que produz uma adoração real, muito crente não tem vivido, irmãos. Isso é muito triste. Muitos crentes que só conhecem Jesus de ouvir falar, mas não de andar com Ele. Eu quero te pedir, meu irmão, minha irmã, se você tem sido um desses crentes, se você não tem tido uma experiência pessoal e maravilhosa com Deus, talvez seja porque você não tem orado. Talvez seja porque você não tem conhecido a Cristo através da sua palavra. Talvez porque você seja um mero frequentador de uma organização religiosa, de uma denominação. Talvez você não tenha hoje a convicção da fé que professa, porque não tem vivido com Deus as experiências pessoais. Para viver essa experiência é necessário crer. Para viver essa experiência, e já que crer, é necessário conhecê-lo. E para conhecer a Cristo é necessário ler a palavra do Senhor. E lendo a palavra do Senhor, é importante ter um diálogo com Ele através das orações. Talvez você esteja o tempo todo querendo ver o seu filho transformado, o seu esposo, a sua esposa. Talvez você fique indo para a igreja pedindo oração a um e a outro. Ora pelo meu marido, ora pelo meu filho, ora por isso. Mas você nunca botou seu joelho no chão para clamar ao Senhor, para ver Cristo estendendo a mão e te levantando, te tirando dessa aflição. Talvez você tenha desejado no seu coração que Deus faça isso, e talvez você tenha dito, não, mas eu creio que Deus vai fazer. Mas não tem desenvolvido um relacionamento com Ele. Um relacionamento que pede direcionamento, um relacionamento que lhe motiva a andar em direção a Ele, um relacionamento que faz você clamar a Ele na hora da angústia. Se você tem passado por momentos assim, tem ficado com a cabeça para um lado e para o outro, tem perdido o sono por conta dos problemas que lhe sobrevieram, se você tem se sentido perseguido no local onde você congrega, ou no trabalho onde você está, ou na escola, muitas vezes, se você tem andado de forma que as tribulações têm lhe tirado o sono, eu quero convidar você a assumir um relacionamento com Cristo. A se sentar, ou melhor, a se ajoelhar diante dele e declarar que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, e declarar que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que quando Ele ordena ao vento e ao mar que ele se acalme, que ele se aquiete, o mar e o vento se acalmam. E isso também acontece com todas as suas dificuldades. O mundo está mudando por conta dessa pandemia. Muitos estão desesperados. Muitos estão sem saber como vai ser o futuro. Alguns estão se perguntando se ficarão desempregados. Muitos estão desesperados sem saber como será o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. E se você pertence ao Senhor, Deus vai cuidar de você em todas as circunstâncias. Não é hora de pensar nos problemas. É hora de pensar no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Eu quero orar com você e agradecer a Deus por esse momento, por tudo que Ele tem feito no nosso meio, em nossas vidas,
na sua casa. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu zelo para com o teu povo. Meu Deus, pelo teu socorro e pela tua mão que é estendida a nós todas as vezes que nós clamamos ao Senhor. Eu te peço, ó Deus, que essa palavra entre nos corações e faça mudança, Senhor, em atitudes na vida de cada irmão que a escutou. Aquele, meu Deus, que está passando por tribulação, que encontre agora, Senhor, através da palavra, meu Deus, a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, eu te peço que quebre todo o jugo, Senhor, nesta noite. Que repreenda toda ação do maligno que tem perturbado as mentes de muitos irmãos, de muitos ouvintes, que tem nesse momento agora parado para escutar a tua palavra. No nome de Jesus eu te peço que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um daqueles irmãos que está nessa hora nos assistindo e nos ouvindo. E que teu Espírito, Senhor, superabunde com a tua graça, que a tua graça superabunde através do teu Espírito na vida de cada um que está nos assistindo e na minha vida e na vida da minha família, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, até que o Senhor volte e leve a tua igreja para perto de ti. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra possa estar no seu coração, te trazendo paz, te trazendo ânimo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus.